Como um homem que segue seu próprio caminho, você precisa entender as regras fundamentais do estilo de vida que escolheu. Evite relacionamentos. O vínculo entre homens e mulheres simplesmente se deteriorou para um estado de guerra. Por que você entraria voluntariamente em uma guerra e fraternizaria com o inimigo? E sim, as mulheres são suas inimigas. Estou cansado de fingir que as mulheres não são inimigas dos homens, só porque a maioria delas foi enganada a aceitar o feminismo. Agora, há muitas mulheres que, como indivíduos, eu respeito e não as considero especificamente minhas inimigas, mas não chamam isso de a guerra dos sexos à toa. Uma nação de mulheres subestimadas, financeiramente predatórias, propensas ao divórcio, que empregam todos os truques sujos do livro para transformar homens desavisados em pagadores de pensão. As mulheres são inimigas dos homens? E os homens devem tratar essas mulheres como tal, especialmente se você é um homem que segue seu próprio caminho. Mais uma vez, você está em um estado de guerra. O feminismo foi geralmente engenhado por homens, não por mulheres, mas isso não muda nada. Os homens estão sob ataque e estamos em guerra com um inimigo que tem uma coisa que os homens não podem resistir: sexo. E o sexo é camuflagem. Ele esconde a verdadeira natureza do inimigo. O inimigo não se importa com a humanidade. O inimigo aborta vidas humanas por sua conveniência, alegando que é seu direito como mulher. Mas ela se esquece de mencionar quantas meninas bebês estão sendo abortadas no processo. Se ela realmente é a favor dos direitos das mulheres, por que então priva as vidas das meninas que eventualmente se tornarão mulheres? O inimigo não é a favor dos direitos das mulheres. E definitivamente não é a favor dos direitos dos homens. Ela não é nem mesmo a favor dos direitos humanos. Ela é a favor de sua conveniência e prazer individual à custa da liberdade, felicidade e vida de todos os outros. E assim, estamos como homens nos prejudicando se fingirmos que as mulheres não se tornaram inimigas, tanto involuntárias quanto voluntárias dos homens. Simultaneamente, pelo que observei, a única coisa previsível sobre o inimigo é que ele fará de tudo, incluindo mentir, trapacear e roubar, para manter a subjugação dos homens. Assim, como um homem que segue seu próprio caminho, você evitará relacionamentos. Se já estiver em um relacionamento, é melhor ter certeza de que você está no comando e é o líder indiscutível. Isso não deve ser um ponto de negociação de forma alguma. Agora, alguns homens dirão que, se um homem afirma que deve ser o líder em um relacionamento, ele é um tirano que quer manter as mulheres acorrentadas ao fogão. Mas isso simplesmente não é verdade. Receio que eles não compreendam qual é o verdadeiro ponto de um homem ser um líder. O que eles ainda não perceberam é que, devido ao estado de guerra entre homens e mulheres atualmente, se você não assumir o controle, ela acabará controlando você e o relacionamento. As mulheres de hoje, quando colocadas em posições de liderança, seja no governo, nos negócios ou nos relacionamentos, quase sem exceção, levarão isso à decadência e à degeneração. Lembre-se de que a maioria das mulheres nem consegue entender o conceito de causa e efeito em suas próprias vidas pessoais. Quero dizer, elas podem engravidar, receber ajuda do governo, continuar tendo filhos, se divorciar sem razão aparente, além de talvez tédio, e ficar com todo o dinheiro dele. Quem se importa se ele tem que viver em um trailer agora? Você está bem, e isso é tudo que realmente importa. Vamos voltar à gravidez. Ela engravida inesperadamente, recebe ajuda governamental, paga predominantemente por homens, e pode resolver isso na próxima clínica de saúde reprodutiva. Está mal no seu trabalho? Abra um processo por assédio sexual. Está com dificuldades para encontrar trabalho? Receba um pouco de ação afirmativa. Sentindo-se mal com suas atitudes promíscuas? Aqui está toda a mídia mainstream para dizer que sua vida de promiscuidade é tão desejável quanto a de uma jovem virgem. Qual é o meu ponto? Meu ponto é que liderança pode ser definida como ter uma compreensão intricada de causa e efeito, e nos dias de aborto sob demanda, acusações falsas de estupro e dinheiro para filhos fora do casamento, os homens são os únicos que caem sob a jurisdição de responsabilidade, causa e efeito. Agora quero lembrar aos homens que relacionamentos são meramente microcosmos de como as mulheres agirão em uma escala social macroscópica. Vamos nos concentrar em desastres como o 11 de setembro. O que acontece quando algo dá errado, como em um dia como o 11 de setembro, e a vida das pessoas está em risco? Um grupo de homens age de forma decisiva, veste-se e entra em arranha-céus em chamas para salvar vidas sem hesitação. Agora,
Dos centenas de bombeiros que morreram naquele dia, quantos eram mulheres? Isso mesmo, nenhum, porque elas estavam ocupadas demais salvando a si mesmas para se preocuparem em salvar vidas. Relacionamentos na escala de um homem e uma mulher não são diferentes. Claro, em um relacionamento você nunca terá que lidar com ataques terroristas ou algo assim, mas eventualmente algo dará errado. E se uma mulher estiver em uma posição de autoridade nesse relacionamento, especialmente se tiver atitude de governo, por favor, me resgate de qualquer coisa inconveniente. Ela escolherá cortar e fugir em vez de realmente procurar uma solução que beneficie ambas as partes. Lembre-se, se uma mulher sofrer um acidente de esqui e ficar paralisada da cintura para baixo pelo resto da vida, a maioria dos maridos permanecerá ao lado de suas esposas. Um homem sofre o mesmo destino, e a maioria das esposas estaria frequentando o grupo de apoio. Meu marido está paralisado em meses. E essa é a realidade. Os homens agem de forma decisiva e assumem um risco inteligente, enquanto as mulheres geralmente não o fazem, especialmente porque não estão familiarizadas com o conceito de causa, efeito e responsabilidade. Existem mulheres que são mais inteligentes e melhores líderes do que alguns homens? Sim, claro. Nunca neguei isso, mas se eu precisar de uma cirurgia cerebral que salva vidas, quero que meu cirurgião seja um homem. Se eu estiver voando para o exterior, quero que meu piloto seja um homem. Se eu precisar aprender a operar máquinas pesadas, quero que meu instrutor seja um homem. E a maioria das mulheres secretamente concorda com isso. Agora, esta é minha humilde opinião sobre por que os homens deveriam liderar praticamente todas as facetas da sociedade. Não apenas nos relacionamentos. Não pretendo que a sociedade se torne uma utopia só porque os homens estão no comando, mas com certeza não se tornará uma distopia feminista também. Sou um patriarca e não peço desculpas por isso. E se mais de nós fôssemos, estaríamos melhores por isso. Como eu disse antes, você geralmente, como um homem que segue seu próprio caminho, deve evitar relacionamento, de modo geral, já que tudo que as mulheres podem oferecer hoje em dia é sexo e negatividade. Você estará carregando peso morto se entrar em um relacionamento com uma mulher. Agora, eu normalmente não defenderia isso. Mas, tente manter seus envolvimentos com mulheres que você acha atraentes em um relacionamento estritamente superficial e casual. Se você não pode fazer isso sem se tornar submisso, então não se relacione com mulheres de forma alguma. Homens que seguem seu próprio caminho devem se concentrar em transferir dinheiro de papel para riqueza e recursos, como terras e prédios, literalmente construindo suas próprias casas, ao invés de entrar em hipotecas carregadas de dívidas. Formas alternativas de melhorarem sua casa devem ser pesquisadas. Solarizar sua casa está se tornando cada vez mais barato hoje em dia, e você não precisa pagar contas de eletricidade para o sol. Horticultura e aprender a cultivar sua própria comida é definitivamente um ponto positivo. Agora, é claro, você quer existir dentro e fora da sociedade, então concentre-se em ganhar dinheiro em espécie no seu trabalho, seja ele qual for, mas esteja preparado para viver indefinidamente sem um. Considere a adoção. Agora, é muito perigoso ter filhos com golpistas e divorciadoras profissionais, mas os homens devem se empenhar em incutir o que aprendemos sobre as armadilhas enfrentadas pelos homens hoje nas mentes da próxima geração de homens. Sinceramente, não vejo outra maneira de fazer isso além da adoção. Agora, alguns dirão que não, que estão criando filho de outro homem, isso e aquilo, e confie em mim, eu entendo de onde você está vindo com isso. Mas uma grande parte do engano envolvido em criar o guri de outro homem é quando uma mulher te engana fazendo você pensar que é seu. Agora, se você sabe de antemão que não é biologicamente seu, então para mim é mais como ajudar outro ser humano, e especificamente outro homem ou menino que vai crescer e se tornar um homem. Agora, eu sei que a maioria dos homens não vai gostar da ideia de, você sabe, criar um guri de outro homem. Mas pense nisso e pergunte-se, como a próxima geração de homens evitará se tornar escravos feminizados das mulheres? Terminei. Boa noite. Que Deus abençoe.